Rio, vamos para Brasília agora. O Senado deve votar nesta semana o relatório do senador Eduardo Braga sobre a regulamentação da reforma tributária. A Marília Ribeiro está conosco aqui na Jovem Pan. Marília, fica a expectativa, para saber se haverá tempo hábil ainda em 2024 para essa discussão, uma reforma que se arrasta 30 anos e há essa grande expectativa. Haverá possibilidade? Seja bem-vinda aqui ao Fast News, Marília. Oi, Marcelo, muito obrigada. Boa tarde para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse domingo. Então, a ideia de todos os parlamentares é que esse texto da regulamentação da reforma tributária seja aprovado, sim, em 2024. Tem essa questão, Marcelo, se vai dar tempo ou se não, porque existem outras pautas que também são consideradas prioritárias. Lá no Senado Federal, esse primeiro texto que trata da regulamentação da reforma tributária, ele está tramitando na casa desde o mês de junho, Nós entramos naquele recesso parlamentar e aí logo em seguida veio a questão para ele estar tramitando dentro da Comissão de Constituição e Justiça e é lá que ele deve ser apresentado nesta segunda-feira. Foi uma sessão extraordinária que foi colocada pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, para que o senador Eduardo Braga apresente o seu relatório, o seu parecer. A expectativa que estava, Marcelo, era para que isso tivesse acontecido na semana passada. Porém, Eduardo Braga afirmou que o texto ele estava 98%, 99% fechado, porém tinha que discutir ainda com a equipe econômica do governo e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Isso porque o texto vai sofrer mudanças. Ele que já foi votado dentro da Câmara dos Deputados e deve retornar para uma nova análise dos deputados, sim. Então, vamos lá. Na segunda-feira, o senador Eduardo Braga apresenta o seu parecer aos demais membros do colegiado e na quarta-feira deve acontecer a votação na CCJ pela manhã e a expectativa é que no período da tarde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também paute essa matéria para ser analisada pelos 81 senadores na quarta-feira à tarde. Sendo aprovado esse texto, como vai sofrer mudanças, o senador Eduardo Braga já falou, mais cedo o senador Isalci Lucas também comentou sobre essas mudanças que devem acontecer. O texto vai retornar lá para uma análise na Câmara dos Deputados. Então vai ser necessário ter agilidade por parte dos parlamentares se eles quiserem aprovar essa matéria ainda em 2024. Só para a gente relembrar aqui, Marcelo, esse é o primeiro texto da regulamentação. Ele é tratado como principal. Porém, nós temos uma segunda parte. Essa já foi analisada pela Câmara dos Deputados, está lá no Senado Federal, porém ela está parada e ela deve ser discutida somente em 2025. Para 2024, ficamos com essa principal matéria para ser analisada, votada e talvez aprovada ainda este ano. Só para a gente finalizar, Marcelo, os parlamentares encerram as suas atividades no Legislativo no próximo dia 22 de dezembro. A partir do dia 23, entra naquele recesso parlamentar, retornando apenas no mês de fevereiro e a gente já retorna em fevereiro com eleição para a presidência das duas casas. Agora, se vai dar tempo de fazer tanto essa matéria da regulamentação da reforma tributária em 2024 e tantas outras, a gente vai precisar acompanhar essas próximas 2 semanas que restam neste ano, viu, Marcelo? Sem dúvida, tempo apertado, Marília? Mas como você disse, há uma predisposição tanto do presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de deixar esse legado, a aprovação da reforma tributária durante a sua gestão. Então fica agora, vamos acompanhar claramente todos os dias para saber se haverá o tempo ou não. E daqui a pouco você retorna conosco na programação da Jovem Pan, Marília Ribeiro. Vamos dar sequência então aqui ao Fast News, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está se movimentando para deixar o gabinete que ele ocupa mais confortável em 2025, quando deixará o comando da casa. As informações agora do Bruno Pinheiro. Já com o fim da presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira determinou que um gabinete, que já foi também a liderança do governo, que fica aqui muito perto do plenário da Câmara dos Deputados e ao lado do Colégio de Líderes, seja reformado. A partir do ano que vem, esse espaço então será o novo gabinete de Arthur Lira após deixar a mesa diretora da Câmara dos Deputados e conseguir emplacar o seu sucessor, o deputado Hugo Mota, do Republicanos
republicanos que está nesta disputa. Arthur Lira, que hoje tem um gabinete muito amplo, não vai voltar para o anexo, como o anexo 4, outros anexos aqui da Câmara dos Deputados, que tem um gabinete bem menor, conforme os outros parlamentares. Arthur Lira vai receber, então, um espaço reformado e bem mais amplo, na condição de ex-presidente da Câmara dos Deputados. No início de legislatura, é feito um sorteio para escolher os gabinetes, as residências dos parlamentares, mas de acordo com uma norma, um ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados, os ex-presidentes da Câmara não entram neste sorteio. Eles têm a liberdade de escolher antes dos parlamentares este espaço, este gabinete. Agora, no caso de Arthur Lira, na saída do comando da Câmara dos Deputados, já vai então receber este gabinete que fica de fácil acesso ao Salão Verde e ao plenário da Câmara dos Deputados. Com quem eu conversei também aqui no Congresso, há um entendimento, uma leitura que com essa reforma, com esse espaço amplo, Arthur Lira não estaria interessado em se ausentar do Congresso, em ocupar uma função na esplanada dos ministérios, que isso reforça que Arthur Lira está interessado em finalizar o seu mandato aqui na Câmara dos Deputados e não se tornar um ministro no governo Lula, conforme ventilado nos últimos meses com a saída de Arthur Lira da mesa diretora. Isso ainda é uma incerteza se de fato haverá uma reforma ministerial em 2025, mas essas articulações já estão acontecendo e que, se eventualmente acontecer, deverá inclusive contemplar um aliado de Arthur Lira que tinha o interesse em disputar a mesa diretora, mas viu o favoritismo ficar no meio do caminho, o deputado Elmar Nascimento, do União, que segue aqui na Câmara dos Deputados, mas a partir do ano que vem, não mais como líder da legenda de Antônio Rueda. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito bem, para comentar as notícias conosco nesse Fast News, vamos receber o Gustavo Segré. Olá, Segré. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nossa querida audiência. Estamos juntos. Como é que você avalia? Nós estamos aí na expectativa, né, Segré, de uma possível, reforma ministerial. Nós tivemos um evento interno do PT, a discussão interna do partido, um diretório nacional, muitas críticas em relação à comunicação. O próprio presidente Lula fez essa meia-culpa e poderia haver o início dessa reforma ministerial justamente com os integrantes do PT no atual governo. Como é que você avalia? E Lira poderia, de fato, ficar na Câmara ou, de fato, poder seguir para o Ministério, Segré? É uma incógnita, Marcelo, a posição de Lira e de Pacheco. Me permito incluir o Pacheco também. Me parece que qualquer reforma ministerial deverá ser a partir da eleição presidencial, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E aí poderemos avaliar e saber se algum dos dois ou os dois terão algum lugar no Poder Executivo. A minha intuição me diz que pelo menos um deles vai ter uma participação, sim, no Poder Executivo. Mas a dúvida é qual será a projeção de algum deles para as eleições de 2026. Se vão gostar de estar tão atrelados e diretamente relacionados com o governo, ou se farão parte de um centrão aí que posso ir um pouquinho mais à direita, posso ir um pouquinho mais à esquerda, ou melhor dizendo, posso ser mais governista ou mais opositor, dependendo dos assuntos que sejam tratados. Mas eu gostaria de fazer um comentário muito rápido nessa questão da reforma tributária. A dúvida que até agora todos os brasileiros estamos tendo é qual será a alíquota definitiva. E agora está sendo negociado se a carne fica, se a carne sai como incentivo. Eu acho que essa alíquota vai ficar muito perto ou superior a 30%, que seria realmente uma vergonha mundial para o Brasil. Exatamente, eu ia perguntar justamente para você sobre a reforma, Segré? Seria o maior IVA do mundo, E o brasileiro, ele vai se perguntando se o município não vai perder nada, os estados também não, a União também não. Há uma disputa, evidentemente, entre os setores, indústria, serviços, agronegócio. Quem vai pagar essa conta? Será que vai mais uma vez chegar para o brasileiro, Segré? Nós vamos pagar a conta, Marcelo. E a dúvida aí, sabe aonde que fica? Geralmente, qualquer família, qualquer empresa faz o orçamento. Então, diz quais são as minhas potenciais
Ingressos, quais são os ingressos? Em função dos ingressos, eu tenho que administrar as minhas despesas, para que eu não tenha um déficit, que no governo seria déficit fiscal, e que eu precise financiar esse dinheiro que eu não tenho. Bom, no governo eu tenho a sensação que é o contrário. É dizer, quais são as despesas? Essas aqui. Agrega um pouquinho mais. Tá, qual é a alíquota que deveria fechar para que nós tenhamos dinheiro suficiente para atender essas despesas? E aí que está o problema. Os municípios e os estados vão padecer, porque hoje eles têm uma autonomia na arrecadação. O município no ISS e o estado no ICMS. Mas agora vai ter que bater a porta em alguém de Brasília dizendo, me dá um pouquinho de coparticipação. E muitas vezes esse dinheiro de envios aos estados e aos municípios pode ser tomado como uma espécie de eu te dou, mas você me devolve, né? Politicamente falando. Agora, tem uma situação que eu fiquei muito preocupado. Outro dia participei de um evento na Abiplas e na Sindiplas e eu interpretava que essa alíquota ia incluir absolutamente todo, mas não. Vai ter, por exemplo, produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus que mesmo com a reforma tributária continuarão a pagar IPI. Tem alguns NCMs do setor plástico, que é o terceiro ou quarto segmento mais importante do Brasil, que vão continuar pagando IPI. Então, além desse IVA, que pode ser 28 ou 30, nós podemos ter também um aumento na carga tributária, porque, além disso, teremos para alguns produtos IPI de um promédio de 15%. O produto brasileiro vai ser muito pouco competitivo.